O curso da história pode mudar em um instante e muitas das vezes é o que acontece mesmo. Algumas das figuras mais influentes do mundo tiveram suas vidas interrompidas no auge de sua influência, com muitos de seus planos ficando pela metade, às vezes para melhor e às vezes para pior. Apesar dos destinos dessas figuras históricas serem bem conhecidas, o que aconteceu com seus agressores ou com aqueles que tentaram matá-los? Uma coisa é certa, nem todos foram levados à justiça. Neste vídeo, você vai descobrir o destino final de cada um dos assassinos infames da história. Mark David Chapman. O assassino de John Lennon, Mark David Chapman, matou não apenas um dos músicos mais influentes da história moderna, mas também um romance clássico no processo. Depois de atirar em Lennon em frente a seu apartamento em Nova York, Chapman sentou-se na calçada e abriu uma cópia do livro O Apanhador no Campo de Centeio. Chapman teve a condicional negada 11 vezes desde 2020 e provavelmente morrerá na prisão. No momento em que foi preso, ele alegou que tirou a vida de Lennon porque o músico não conseguiu levar uma vida de Deus. Mas recentemente ele afirmou que seus motivos eram mais alimentados pelo ciúme do que pela justiça. Klaus von Stauffenberg. Um ano antes de Hitler tirar a própria vida, seu reinado de terror quase terminou de uma maneira bem diferente. Em 1944, um oficial de alto escalão da SS, Klaus von Stauffenberg, fez um atentado contra a vida do ditador. Conhecido como o complô de 20 de julho, Stauffenberg colocou uma mala equipada com explosivos ao lado de Hitler durante uma reunião da SS e rapidamente deixou a sala. Mas, antes da bomba detonar, a mala foi distraidamente movida para trás da mesa por outro oficial. A explosão deixou Hitler apenas com alguns ferimentos leves. Stauffenberg poderia ter mudado o curso da Segunda Guerra Mundial nesse momento, mas infelizmente ele e seus co-conspiradores foram reunidos e imediatamente colocados em julgamento. Stauffenberg e outros membros da SS que estavam na trama foram executados via pelotão de fuzilamento. Lee Harvey Oswald. Em 22 de novembro de 1963, enquanto andava num conversível azul por Dallas, no Texas, John Kennedy foi baleado na cabeça na frente de milhares de pessoas. A área circundante foi imediatamente bloqueada e, eventualmente, Lee Harvey Oswald foi encurralado e capturado no Texas Theater. Apesar de sua prisão, Oswald não ficou muito tempo sob custódia. Apenas 2 dias após o assassinato do presidente, em 24 de novembro, Oswald foi morto a tiros, supostamente pelo mafioso Jack Ruby. James Earl Ray. James Earl Ray entrou e saiu da prisão durante a maior parte de sua vida por roubo e outros pequenos crimes. Mas ele mudou o curso da história americana quando assassinou o lendário e indescritível e importante líder dos direitos civis, Dr. Martin Luther King Jr., em Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Ray inicialmente escapou e uma caçada de 2 meses se seguiu. Na época, foi a investigação mais cara já realizada pelo FBI. Eventualmente, Ray foi pego em Londres, Inglaterra, e condenado a 99 anos de prisão. Em 1998, ele morreu na prisão, por insuficiência hepática. John Wilkes Booth. John Wilkes Booth é uma das personalidades mais infames dos livros de história americana. Booth arruinou sua carreira promissora de ator quando decidiu assassinar Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Depois de atirar na nuca de Lincoln, Booth e seu cúmplice, David Harold, fugiu por 12 dias, até que foram rastreados numa fazenda de tabaco na Virgínia. Harold escolheu se entregar às tropas da União, mas Booth se manteve no esconderijo. Para tirá-lo de lá, os soldados colocaram fogo no celeiro em que estava. Quando Booth fugiu do incêndio, foi prontamente baleado. Mahatma Gandhi. Conhecido em todo o mundo por seu exemplo de pacifista, foi o grande responsável pela Índia ganhar a independência da Inglaterra em 1947. Apesar de ser adorado por seus princípios de tolerância e não violência, Gandhi tinha seus inimigos. Apenas um ano depois que a Índia ganhou sua independência da Inglaterra, Gandhi estava a caminho de uma reunião de oração e foi baleado 3 vezes no peito por Nathuram Godse. Aparentemente devido ao sentimento anti-muçulmano de Godse e sua raiva pelos ensinamentos de aceitação de Gandhi, mesmo contra todos os desejos dos filhos de Gandhi, que alegaram que o pai nunca aceitaria a pena capital. Godse foi enforcado em 1949.
Charles Guiteau. Apenas 4 meses depois de ser empossado como o 20º presidente dos Estados Unidos, James Garfield saiu de um trem em Baltimore, Maryland, onde Charles Guiteau, um advogado republicano linha dura, estava esperando pelo presidente. Ele atirou 2 vezes nas costas de Garfield. Guiteau foi considerado durante muito tempo por sua família como louco e, depois de ser enforcado, seu cérebro foi preservado para análise científica. Examinadores encontraram sinais de sífilis em Guiteau. No século XIX, era amplamente acreditado que essa doença poderia causar insanidade. Exames psicológicos posteriores mostraram que ele sofria de esquizofrenia. Os restos do cérebro dele estão expostos no Museu Mitter, na Filadélfia. Edward Oxford. A Rainha Vitória sofreu nada menos que 8 atentados contra sua vida durante seu reinado. Nenhum deles foi bem sucedido e ela morreu de causas naturais aos 81 anos. A primeira dessas tentativas, em 1840, foi obra de Edward Oxford. Apesar de ninguém ter sido ferido no tiroteio, muito menos a rainha, Oxford foi preso e acusado de traição. Um júri o considerou inocente por motivos de insanidade, e ele ficou internado por mais de uma década, até ser exilado na Austrália, onde viveu tranquilamente até sua morte em 1900. Lynette Skerk Fromm. Gerald Ford, 38º presidente dos Estados Unidos, esteve perto da morte em Sacramento, Califórnia, em 1975, quando Lynette Fromm, de 24 anos, devota de Charles Manson, puxou uma pistola durante uma de suas aparições públicas. Agentes do serviço secreto a detiveram antes que ela pudesse atirar, mas Fromm foi condenada à prisão perpétua. 12 anos depois, Fromm soube que Manson estava doente e conseguiu fugir da prisão para tentar vê-lo. Ela nunca chegou a Manson, já que foi capturada no dia seguinte, a mais ou menos 40 quilômetros da Virgínia Ocidental. Depois de cumprir 34 anos de sua sentença de prisão perpétua, Lynette Fromm ganhou liberdade condicional em 2009 e atualmente vive no norte dos Estados Unidos, em Nova York. Gavrilo Princip. A Primeira Guerra Mundial começou depois que Franz Ferdinand, arquiduque da Áustria, foi assassinado em Sarajevo em 1914. Seu assassino era um membro de 19 anos do grupo de resistência bósnio, conhecido como Mão Negra, chamado Gavrilo Princip. Por causa da pouca idade de Princip, os tribunais não poderiam condená-lo à pena de morte e, por isso, o sentenciaram a 20 anos de prisão. No entanto, Princip morreu de tuberculose apenas 4 anos depois, aos 23 anos. Violette Gibson. Um dia, em Roma, em abril de 1926, o líder fascista italiano Benito Mussolini estava caminhando por uma multidão de apoiadores após um discurso. Escondida na multidão estava Violette Gibson, uma católica irlandesa que tinha ido a Roma com o propósito de assassinar o ditador italiano. Embora Gibson estivesse a queima-roupa quando disparou sua pistola, o primeiro tiro só raspou o nariz do fascista e o segundo tiro saiu pela culatra. Apesar desse atentado direto e deliberado contra a vida de Mussolini, Gibson não enfrentou nenhuma ação punitiva e foi liberada sob custódia de um manicômio inglês. Leon Kozogos. William McKinley, 25º presidente dos Estados Unidos, foi baleado no estômago durante uma aparição pública em Buffalo, Nova York, em 1901. McKinley desenvolveu uma infecção devido aos ferimentos e teve apenas algumas semanas de vida. Mas seu agressor foi capturado na hora e condenado à morte. Leon Kozogos, um metalúrgico envolvido no movimento anarquista de Nova York, foi executado na cadeira elétrica logo após a morte de McKinley. Diz a lenda que Thomas Edison participou da execução e gravou os eventos, numa tentativa de reunir evidências de que a corrente alternada de Tesla usada para a execução era mais perigosa do que o seu próprio método de corrente contínua. Bruto. Numa das histórias de assassinato mais famosas da história, Júlio César foi esfaqueado 23 vezes por outros senadores romanos e, entre eles, por seu amigo próximo e conhecido, Marcos Júnior Bruto. Este fatídico dia, em 44 antes da Era Comum, mais tarde passou a ser conhecido como Idos de Março. Bruto foi prontamente exilado de Roma por Augusto César, sucessor de Júlio.
Depois de uma série de tentativas de recuperar poder de suas derrotas brutais nas mãos de Marco Antônio, Bruto tirou a própria vida em 42 antes da Era Comum. Giuseppe Zangara. Giuseppe Zangara, um pedreiro nascido na Itália, atentou contra a vida do presidente Franklin Roosevelt em fevereiro de 1933. Zangara disparou 5 tiros, mas, apesar de Roosevelt ter saído ileso, Anton Semark, o prefeito de Chicago que acompanhava o presidente, não. Zangara foi preso imediatamente e foi condenado à morte depois que o prefeito Semark morreu devido aos ferimentos. Quando perguntado sobre o atentado de assassinato, Zangara disse: "Eu gosto de Roosevelt pessoalmente, mas eu não gosto de presidentes." John Hinckley Jr. John Hinckley Jr. nasceu numa família rica e não teve ocupação durante a maior parte de sua vida adulta. Ele optou por direcionar suas energias para uma obsessão delirante com Jodie Foster, que ele começou a perseguir depois de vê-la no filme Taxi Drive, de 1976. Aparentemente, na tentativa de impressionar a atriz, Hinckley tentou atirar no presidente Ronald Reagan do lado de fora de um hotel em Washington, em 30 de março de 1981, mas falhou e foi imediatamente preso. O júri o considerou inocente por insanidade e ele passou as 3 décadas e meia num hospital. Ele foi solto em 2018 e agora é voluntário numa igreja. Eu sou Moisés Mendonça, narrador aqui do canal Fatos e Lendas. Se você gostou deste vídeo, confira sua inscrição, compartilhe este vídeo e não esquece de deixar o seu like. Até o próximo vídeo.